Teresa de Benguela se sentou entre aqueles que compunham sua comunidade e deu suas orientações. Após a morte de José Piolho, seu marido, foi preciso que ela assumisse seu posto e liderasse o quilombo do qual fazia parte. Em pleno século XVIII, o território que ficava na fronteira entre Mato Grosso e Bolívia contava com mais de 100 pessoas, principalmente negros e indígenas, que resistiam à escravidão. Conhecida por Rainha Teresa entre os abrigados pelo Quilombo do Cariterê, ou Quilombo do Piolho, Teresa de Benguela foi uma importante líder naquele período. Ela coordenou não apenas questões políticas, econômicas e administrativas, como também a defesa e administração de armamentos do Quilombo. Apesar dos seus feitos e da sua importância para o Brasil, a história de Teresa passou muito tempo quase esquecida. E ainda que mulheres no geral tenham seus protagonismos na história apagados ou tomados por homens, aqui falamos de uma mulher negra, líder de um quilombo no contexto da escravidão. No Brasil, desde 2014, foi instituído o Dia Nacional de Teresa de Benguela, por meio da Lei nº 12.987. E ter essa data reconhecida contribuiu para que sua história fosse mais conhecida pelo povo brasileiro. O dia escolhido foi 25 de julho. Esse também é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, instituído em 1992, em um encontro de mulheres negras em Santo Domingos, na República Dominicana. Mas esse apagamento vai para além da sua figura e do seu tempo, e chega até o mundo contemporâneo. Mas, diferente de Teresa, que pôde assumir uma posição de liderança e agora possui um dia em sua homenagem, hoje a invisibilidade de mulheres negras no mercado de trabalho reforça a ideia de que elas são inferiores na sociedade. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, em 2019, as mulheres representavam 37,4% dos cargos gerenciais. Contudo, dentro desse percentual, mulheres pretas e pardas ocupavam 39,4% desses cargos, em relação aos homens negros. E basta olhar para o nosso redor para perceber que, de fato, essa conta bate. Por isso, hoje eu, Nayara Chaya, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, juntamente com a Giovana Abelha, estudante de jornalismo que vocês conheceram no episódio sobre transgeneridade, convidamos você, nosso ouvinte, a parar o que está fazendo para pensar. Como você imagina fisicamente uma pessoa em um cargo de liderança? Elegante, inteligente, mandona. Transmite confiança. Tem uma postura bem altiva. Observadora. Saiba ouvir as pessoas, que trabalha junto com ele, não seja tão concentrado todo o poder no dele. Um homem. Geralmente, sempre quando se fala chefe, vem homem. Eu também. pensei numa mulher. Eu pensei numa mulher também. Eu pensei numa mulher bem elegante, assim, com saltão, Eu também assim. pensei. Só que vai ser uma mulher branca. Exatamente. Social. Mais Uma velha. maletinha mais velha. Uma pessoa mais velha em geral, né? É. É isso. Roupa social. Um homem ou uma mulher? Uma mulher. Coquinho bem baixo. Roupa social. Eu pensei no meu pai. Eu também pensei no meu pai. Tem que ser uma pessoa que sabe ter visão, sabe respeitar o funcionário, sabe ter uma presença de chefe. Acho que é isso. E você imaginou um homem ou uma mulher? Uma mulher. Negra ou branca? Não, nesse aspecto, pra mim, tudo faz. Para muitas pessoas, a imagem que nos vem à cabeça quando pensamos em líderes, empresários e outras posições de destaque não é de uma pessoa negra. O que não faz sentido ao pensarmos que, no Brasil, pessoas pretas e pardas representam mais da metade da população. E por isso, hoje trouxemos uma convidada importantíssima para esclarecer sobre essa realidade. Mas calma, antes de partirmos para a nossa conversa, esse é o momento em que você, ao pé do ouvido, ajuda o nosso podcast a crescer ainda mais. Primeiro, siga e avalie o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Você consegue nos ouvir pelo Google Podcast, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcast. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, anota aí onde você nos encontra para nos acompanhar assim que esse episódio acabar, hein? Estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UF. As arrobas você encontra aqui na descrição. E esperamos que você não saia desse episódio com dúvidas.
Mas, se você quiser perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente, é só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 9966 2021. Repetindo, 34 9966 2021. E sem mais delongas, vamos finalmente conhecer nossa convidada. Hoje vamos falar sobre lideranças negras femininas no mercado de trabalho. E para isso, estamos aqui com a Camila Niganga. Vamos lá? Olá, o Pedoviders. Eu e a Nayara vamos começar nossa conversa com a Camila Niganga, que é professora na Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia e coordenadora da pesquisa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFO, UNIAB. Por favor, Camila, você pode se apresentar para os ouvintes e falar também um pouquinho sobre você? Posso sim. Primeiro, agradecer pelo convite. É sempre muito bom falar deste tema, falar de mim como mulher negra também. Como a Giovana já trouxe, eu sou a Camila, sou professora aqui na UFO, na FACIC. Agora estou como tutora do PET, Ciências Contábeis também. A gente sempre começa a apresentar falando de coisas acadêmicas, né? As qualificações acadêmicas, profissionais, mas eu gosto de começar falando que eu sou a Camila, sou filha de Solimar e de Jean Patrick. Sou neta de Miguel, de Emília e de Léa. Sou sobrinha de Solange, sou esposa de João Gabriel. Eu tenho 34 anos, sou aqui de Uberlândia mesmo. Pensando em coisas fora da academia, né, gente? Gosto de jogar vôlei, gosto de falar inglês, francês, que agora eu estou aprendendo. E estou aí, tentando seguir nesse mundo, né, com tantas coisas acontecendo, sendo uma mulher negra. Qual o time que você torce no vôlei? No vôlei. Ontem eu estava brincando com uma aluna que no vôlei, eu gosto tanto de vôlei que geralmente eu torço pelo jogo. Então eu torço para que o jogo fique 3-2 e o último set seja de 18-16, assim. Bem emocionante. Mas eu torço pro Praia, né? Nosso time aqui de Uberlândia, né? Do coração. Bom, indo para a parte mais acadêmica, né? A gente estava conversando aqui no off da quantidade de pesquisas que a gente fez. E de acordo com o PNAD, que foi uma pesquisa que a gente citou aqui mais acima, 28% da população brasileira é formada por mulheres negras. E é bem difícil, né? Apesar desse número muito grande, muito expressivo, é bem difícil de encontrar mulheres negras na liderança. Inclusive, nós perguntamos para as pessoas quantas chefes ou líderes negras elas tiveram. Vocês já tiveram algum chefe sendo uma mulher negra? Não tive muita experiência em estágio ainda. Mas geralmente as entrevistas que eu já tive são pessoas brancas. 3 mulheres negras e 2 mulheres brancas, certo? Certo. Vocês já tiveram chefes mulheres negras? Não. Eu já tive no meu trabalho na Algar. Ela era sapatão ainda. Sim, Uma grande representatividade. Sim. Talvez em call center tenha uma maior, porque eles buscam de pessoas que estão na PA, né? Que é. Como é que é? Ponto de Posição de atendimento. atendimento. Eles vão para supervisor, então, tipo, eles sobem. Então Tem é mais oportunidade comum, de crescer, né? Sim, ver pessoas, tipo, negras, mulheres, nessas posições de chefia. Interessante. Mas o chefe, tipo assim, presidente, nunca. Eu já tive uma chefe negra também. Era onde, se você puder? Era numa floricultura. Interessante. Ela era gerente ou a dona da Não, ela era dona. Que legal. Legal. Da hora. Muito legal. Mulher negra, não. Não. Em nenhum momento. Não. E completando com a minha experiência, esse é o meu 4º trabalho e contando com o estágio. E a única vez que eu tive uma chefe, uma líder, mulher negra, foi no estágio aqui na diretoria de comunicação, que foi a Jussara Coelho, a jornalista que apresenta o UFOcast. Então, o que você acha que leva isso a acontecer, Camila? Certo, sim, eu tive poucas mulheres negras como líderes também, é a mesma experiência. E é a mesma experiência porque não é uma coisa que coincidentemente aconteceu comigo e com você, Nayara. Nós estamos falando de uma estrutura, né? São mais de 400 anos de escravização de pessoas negras e essa conta, eu que sou contadora, essa conta ainda não fechou, né? Nós tínhamos ali pessoas sendo
escravizadas, sendo tratadas como objetos, né? E magicamente algum dia isso terminou, magicamente, que a gente tem ali a figura da abolição, mas a gente sabe que teve muitas lutas, né? Foi um direito conquistado para essas pessoas. E essa conta não fechou no sentido de que não houve reparações sérias, né? Para que esses 400 anos de falta de direito à vida, né? E, consequentemente, aos direitos básicos fosse reparado, né? Fosse minimizado, vamos falar assim, porque eu acho que reparado é um pouco difícil, né? Então, não tem como olhar para esse histórico e não ver que isso impactou na dinâmica social, histórica e econômica das pessoas negras, né, nesse país. Por isso que eu falei, não é coincidência que eu e você não tivemos figuras de mulheres negras como líderes, já que o racismo na sociedade brasileira ele está muito bem estruturado, né, eu diria, muito bem sedimentado, né. E junto a essa questão dos 400 anos de escravização, que nós ainda não tivemos reparo, com o racismo estrutural, consequência também desses anos, né? A gente tem o mito da democracia racial. Então, nós somos um país muito diverso do ponto de vista de fenótipo, de cor de pele. O país é um país muito colorido. E isso nos traz a falácia de que vivemos em uma democracia racial, né? Que não haveriam ali, disparidades no que se refere à raça, já que somos todos iguais e muito coloridos, né? Então esse discurso ele é muito arraigado na nossa sociedade e dificulta, né? Como que a gente vai discutir sobre racismo, combater o racismo se ele não existe, né? Então a gente tem o professor Kabengele Munanga da USP que ele fala, o racismo no Brasil é o crime perfeito, né? Como você vai lutar contra algo que não existe, né? Então, acho que tem essa raiz, né, muito sedimentada que a gente, aos poucos, com algumas ações que ainda são tímidas, a gente vai tentando desconstruir esse cenário. E pensando especificamente na questão das mulheres negras, a gente tem a questão das interseccionalidades, né? A gente pensa em desigualdade de gênero, em que mulheres estão em uma posição desigual em relação a homens, e a gente pensa também em desigualdade de raça, em que pessoas negras estão em uma posição também de desigualdade em relação às pessoas brancas. E as mulheres negras, elas carregam esses dois espectros de desigualdades, né? Então, acho que tudo isso, todas essas coisas que eu estou falando, vai fomentando, né? Esse cenário em que a gente olha para o topo das carreiras, das organizações, e as mulheres negras ainda são um número muito baixo, né? Se a gente olha para os cargos de liderança. Em outra pesquisa que a gente leu, o Potências Invisíveis, também de 2019, as meninas mostram que na pirâmide da população brasileira, né, as mulheres negras estão na base. E não só na base por causa desse percentual que a gente trouxe, mas também por tudo que elas representam e por essa interseccionalidade que você citou também, todos esses preconceitos e tudo que atinge essas mulheres, né? E não é algo de agora também, como você citou pra gente, é algo que vem desde que essas mulheres chegaram com os povos que foram escravizados, porque naquele momento elas já eram tratadas de uma forma muito diferente e muito inferior aos homens que também chegavam. Isso. Então são coisas que, quando a gente pensa nessa questão da mulher negra na base, né? Algo que vem da escravidão, né? Tipo, qual era o papel das mulheres negras ali, né? Esse papel de servidão, esse papel de servir a casa, né? A questão, nem vamos entrar na questão da sexualização, né? Da hipersexualização desses corpos das mulheres negras, enfim. Como eu falei, é uma estrutura que está muitíssimo sedimentada, né? Sim. Isso também tem muita relação com o imaginário que a gente vai criando. Então, como as mulheres negras, elas são deixadas de lado, apesar de serem uma grande maioria, principalmente na sociedade brasileira, quando a gente para pensar em líderes, a gente automaticamente pensa em homem branco, muitas vezes com
em estratos sociais mais altos, Uma idade mais avançada. idade mais avançada, E exatamente. A gente tem essa questão bem importante que a Giovana traz dos estereótipos, né? É. Quando eu penso, por exemplo, a gente tem um campo de pesquisas bem consolidado, né? Que é a teoria do care, né? A mulher está para o cuidado, né? Mulher doce, que cuida das pessoas, que cuida da casa. Então, é como se a mulher estivesse ali com características que são extensão do papel da mulher, né? Na dinâmica do patriarcado dentro de casa, né? Então, ela sai para o trabalho, mas ela carrega essas características. E as mulheres negras também carregam isso, né? Então, a gente vê como Giovana traz. Então, existe o estereótipo do cuidado, né, para as mulheres. Então, se vamos para a educação básica, se vamos para a enfermagem, né, educação básica cuidando das crianças, né, enfermagem cuidando das pessoas doentes, enfim, a gente vê um número considerável de mulheres negras, por exemplo. E quando a gente pensa nesse estereótipo de quem é a pessoa que é racional, que toma decisões, né, liderança, quem vai lidar com dinheiro, enfim. Que toma a frente. Que toma a frente, né, as rédeas. O estereótipo traz para as pessoas, de uma forma geral, homens brancos, né, de classes mais altas. Então, tem também essa questão do estereótipo, sim. E com certeza de subordinar. Eu tive uma disciplina que falava muito disso, de como essas construções sociais, elas subordinam as mulheres negras. Então, eu acho que isso mostra exatamente isso, como elas não conseguem ascender, porque qualquer ação, qualquer atitude que elas tentam mostrar ali, principalmente no mercado de trabalho, mas assim, né, em qualquer âmbito da vida, elas vão ser ali subjugadas, colocadas num papel de subordinação. Então, por isso que a gente não vê elas alcançando esses cargos de líderes. Exatamente. E essa questão dos vieses inconscientes, né, Giovana, relacionada com a dinâmica racial. Eu fiz doutorado na FEA, né, que é em São Paulo, na Universidade de São Paulo, que é uma das faculdades, assim, mais elitistas ali no contexto da USP. E eu me lembro de conversar muito com uma amiga branca, né, que eu falava pra ela, olha, a partir do momento que eu ando aqui, eu não tenho oportunidade de a pessoa olhar e pensar isso, ela já está construindo, ela não parou pra me ouvir ainda, quem eu sou, enfim. Só por ela ver uma mulher negra ali naquele espaço, ela já fez toda uma construção. Assumiu tudo já. Assumiu várias características que não necessariamente têm a ver comigo, né, diferente dela. Explicando sobre o privilégio, né, de ser uma pessoa branca, né. E dentro dessa perspectiva, né, que é tão, imagino que cansativa para as mulheres negras, né, como fazer com que elas tenham, de fato, vontade em ascender essas carreiras, porque eu imagino que ver essa situação dá um desânimo, né. É uma questão, eu vou olhá-la, vou respondê-la em outra perspectiva, porque eu acho que pensar em ascensão, pensar em mulheres negras líderes, por exemplo, a gente já tem vários exemplos, infelizmente apagados, da história de mulheres negras que foram protagonistas em vários momentos, né, de constituição histórica do país, né, como, por exemplo, Teresa de Benguela. Sim. Então, eu penso que as mulheres negras, na verdade, elas já têm ali o potencial, né, e talvez já tenham até a vontade de serem líderes, né. As mulheres negras, a gente sabe, pela PNAD, né, Pesquisa Nacional Domiciliar, que a maioria dos lares deste país são lares chefiados por mulheres e são, em sua maioria, mulheres negras, né? E a gente sabe que, é claro que não é uma característica valorizada, né? Fala, eu sou líder de casa, porque a gente valoriza muito economicamente, né, postos, quando, na verdade, existe um trabalho invisibilizado e não remunerado, que é o trabalho doméstico, o trabalho das pessoas que chefiam os lares, nessas mulheres. Então, ali tem várias características de liderança que as mulheres já desenvolvem, né? Sim. Agora, no contexto das organizações, pensar o que a gente fala para as mulheres negras que têm ali vontade de ascender, de aspirar. Eu acho que seria mais, assim, pensar qual seria o estímulo necessário para que as organizações, né, para que as empresas tenham ali um compromisso real e concreto na efetivação de políticas públicas para que essa ascensão aconteça, né? Sim, de fato. Porque eu prefiro pensar deste lado, né, nessa perspectiva de qual é a parcela de responsabilidade, né, das organizações, já que nós tivemos aí, né, esse passado de escravização
que não ficou para trás, porque muitas pessoas falam, não, mas já foi, porque a gente tem que pensar nisso. Mas, querendo ou não, muitas pessoas ganharam muito, né? Principalmente economicamente falando, em cima desse trabalho escravizado. Então, a sociedade, de uma forma geral, ela precisa se responsabilizar e pensar em formas de reparação para isso, né? Então, eu penso... E as organizações, né? Como elas se comprometem seriamente para que essas mulheres negras ascendam. Sim, não tanto por falta de vontade, né? Não tanto por falta de vontade, mas isso. por realmente não ter o caminho ali que vai garantir isso a ela, né? Então, realmente, por isso que a questão da política pública é realmente muito importante. Importante, né? E a gente realmente não vê tanto, assim, divulgação, né, de vagas que são específicas para essas mulheres e pessoas. Isso. E quando vê, negras. É um burburinho. Nossa, por que essa Então, vaga para elas? E voltando ainda naquela questão da estrutura, né, de como essa estrutura de antes, né, ainda é presente na sociedade, tem uma pesquisa que eu estava vendo esses dias, e aí como o podcast voltou, tem o MAD USP, é o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades. É um centro de pesquisa da USP, da Universidade de São Paulo. Uma das líderes é a professora Laura Carvalho, não sei se vocês a conhecem, uma economista muito relevante assim, para se pensar desigualdades aqui no contexto brasileiro. E aí uma das pesquisas do MAD se chama Quanto Fica com as Mulheres Negras? Uma análise da distribuição de renda no Brasil. É bem interessante, tem várias pesquisadoras envolvidas, Botega, Isabela, enfim, outras. E aí tem um gráfico, um dos primeiros gráficos, a gente consegue tirar muitas informações dele, assim, porque ele mostra primeiro qual é a composição da população, quando eu divido entre homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. E é algo muito balanceado, todos ficam ali em torno de 26, 27, 22, 23%. E aí, o que eles mostram? A partir do momento que a gente vai mostrando por renda, então, qual é o percentual dessas pessoas, desses 4 grupos, que estão dentro de DECIS, que a gente chama de rendas, né? Primeiro decil, que é a renda mais baixa, até o 10º decil, que seria os estratos mais altos de rendas. E é muito interessante como essa composição vai se modificando de modo que, no primeiro decil, que é onde as pessoas ganham menos, enquanto a gente tem, na população geral, 26% de mulheres negras, nesse primeiro decil a gente tem 42% de mulheres negras, contra 11% de homens brancos. No último, só pra gente não estender muito, no último decil, ou seja, qual é o decil, o grupo em que as pessoas ganham mais, tem uma renda maior, vamos falar assim, nós temos 10% de mulheres negras contra 42% de homens brancos. Então, perceba que houve uma inversão. Sim. Por que eu trouxe isso agora? Porque eu acho que pensar renda também ajuda a manter essa estrutura desigual. Porque você concorda que, provavelmente, na dinâmica desses 42% de homens brancos que estão ali no último decil, provavelmente são famílias que vão ter um acesso muito melhor Sim. a direitos básicos, educação, saúde, segurança, enfim. Nós estamos aqui rechaçando totalmente essa coisa meritocrática. Essa noção meritocrática que ainda também é muito forte, presente, né, no Brasil. Então eu, né, Camila, né, eu sou jovem, sou uma mulher jovem negra, já sou professora, sou doutora, estudei melhor universidade, né, melhor faculdade de contabilidade desse país, foi onde eu fiz meu doutorado, estudei fora do país, então tive ali muitos ganhos na minha vida, muitas vantagens, a gente fala, porque não tem como chamar de privilégio, né, se eu tô sozinha. Então, muitas pessoas falam, nossa, mas tá vendo? Se a outra mulher negra ali quiser, ela consegue. Então, quando a gente nutre esse tipo de discurso, a gente desconsidera isso aqui, por exemplo, né? Sim. E entra naquilo que você acabou de falar. Vontade tem. Se fosse o suficiente... Só vontade não tem. Se fosse suficiente, né? Elas já estariam lá, né? Porque Exato. Não é isso só. Não é só o mérito. Então, né? a gente vê que esse discurso meritocrático, ainda que ele esteja bem... Nossa, ele é bem sentimentado no Brasil também, né, gente? Muito forte. Ele é facilmente desconstituído, assim. Sim. Ele não se sustenta.
E principalmente nesse ponto das vagas, né? Eu lembro que um tempo atrás estava num grupo e colocaram uma vaga de social media específico para mulheres negras. Meu Deus do céu, que desespero que deu. Eram comentários falando por quê? Por quê para mulheres negras? Somos todos humanos, eu não vejo cores e coisas desse tipo. Esse discurso é muito porque acho que na dinâmica do Brasil, nós ainda não conseguimos conversar seriamente, francamente, sobre racismo. Quando a gente fala, e isso também é intencional, lá a gente está lá no mito da democracia racial. Quando a gente fala em racismo, as pessoas automaticamente pensam, não, mas eu nunca chamei ninguém de macaco, eu não sou racista. Tipo, Como se o racismo fosse só a gente está muito na dimensão individual. Sim. Então, pouco se entendeu ainda do racismo como algo estrutural. Então, por isso que a gente vê discursos rasos como esse, né? Eu acho que muito, pra gente avançar muito, está na educação, né? Pensar uma educação antirracista mesmo, para que as pessoas comecem a ter ali, né, uma conversa desconfortante, né? Principalmente quando se está com pessoas brancas, deixa as pessoas desconfortáveis. Mas quando a gente pensa que é uma estrutura, todas as pessoas estão perdendo e ganhando. A sociedade, como tudo óbvio que para as pessoas negras elas estão perdendo muito mais, mas existe ali parcelas de responsabilidade, né? Então, a se assumir como uma pessoa racista é lembrar que é a estrutura. Em algum momento eu, como pessoa branca, eu tive algum tipo de privilégio por ser uma pessoa branca, ainda que eu não tenha tido uma atitude, né? Eu vou deixar como uma indicação também, depois eu deixo tudo organizado, a tese, que é um livro da professora Lia Weiner, que é sobre branquitude. Porque entende que quando a gente pensa na questão racial é como se fosse um problema das pessoas negras. A pessoa branca não é uma pessoa racializada, né? Existe eu branco e existe alguma coisa aí sobre racismo, sobre raça, que é de pessoas negras. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? E essa tese é muito boa. E ela vai entrevistar várias pessoas brancas do estado de São Paulo. De várias classes, vários estratos sociais. Desde o mendigo até uma pessoa muito rica. E a pergunta que ela faz é: quando raça foi um problema pra você? E aí disso saem respostas muito... Deve já dar aquele primeiro baque, né? A pergunta já trava, né? E para você, ouvinte, todas essas pesquisas e indicações e tudo que está sendo citado aqui vai estar lá na nossa matéria no Comunica, no portal Comunica. Então, assim que você terminar de ouvir aqui, corre lá e tudo vai estar bem explicado, tudo linkado para você consumir todo esse conteúdo, leia tudo e se aprofunde mais nesse tema. Você citou lá no começo e agora também sobre o seu doutorado. E eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre essa sua vivência acadêmica. Você é tutora do PET, então acaba também sendo um cargo de liderança. E queria que você nos contasse sobre a escolha do seu curso, do seu doutorado, como que foi essa sua trajetória. Eu vou tentar ser bem breve. Porque é isso, deve ser novidade que eu sou a primeira pessoa da minha família a ingressar no ensino superior. Claro que meu pai, ele não é brasileiro, ele é congolês, então ele já tinha feito, né, a graduação em odontologia, mas não é uma pessoa presente. Então, eu cresci, a minha família, quando eu falo sou a primeira, é da minha família materna, porque é com quem eu cresci, né? Então, a gente sempre brinca que hoje eu olho, né, a trajetória e falo, gente, são sonhos que eu não sonhei. Porque não tinha ali, né, muitos referenciais, mas a minha mãe, sendo uma pessoa que sempre trabalhou muito, ela sempre disse, estuda, você vai estudar, a gente vai conseguir, porque eu não quero que você tenha ali as oportunidades, né, e as vivências de trabalho que eu tive. Então eu sempre tive essa veia do estudo muito forte, era sempre uma coisa assim. Também eu acho que tem uma dinâmica do machismo. A Camila é muito esforçada, a Camila é muito inteligente, porque o pai dela é inteligente. Porque meu pai é uma pessoa que fala várias línguas, 2 graduações, etc, etc. E aí hoje eu já consigo desconstruir isso. Não, pera. A minha mãe
E nunca teve ali esse crédito pra minha mãe, sabe? Uhum. Hoje não. Foi é por ela que eu consegui chegar onde eu cheguei, né? Que é a grande incentivadora. A grande né? incentivadora. Meu pai nem estava por aqui, né? Uhum. E aí, no ensino médio, eu fiz um curso aqui em Uberlândia, da Icaso, que era um curso que encaminhava para emprego também, já tinha essa coisa de não tenho dinheiro, tenho que trabalhar e estudar. E no curso tinha uma aula de contabilidade, que eu gostava bastante da professora, da forma como ela trazia, e eu falei, eu vou fazer esse curso, contabilidade. E aí fiz ali, terminei o ensino médio, fiz cursinho, trabalhava no telemarketing e vim. E aí eu fiz várias coisas aqui na universidade, eu estudei até o mestrado aqui na UFO. Durante a graduação, fiz estágio na ProEx, fiz iniciação científica, monitoria, joguei vôlei, obviamente. Fui do NEAB, sou até hoje, fui do DCE, Movimento Estudantil. Vivi a universidade. Legal. Eu acho que tem essa característica para as pessoas negras, porque era uma coisa que eu queria muito. Assim, eu passava na porta da UFO e falava, Giovana, um dia eu vou estudar aqui. Então, quando eu passei no vestibular, eu aproveitei o máximo possível da universidade. Trabalhei em algumas empresas aqui, mas eu já entendi que eu queria ficar na universidade, trabalhar na universidade. Eu entendi, professor não dá só aula, né? Tipo, que a gente, quando é aluno, a gente acha isso, né? Sim. E aí fui pro mestrado, a minha área de pesquisa é educação, em contabilidade. Eu gosto de pesquisar sobre diversidade. NEAB esteve comigo em toda a minha trajetória. Eu acho que muito do que eu sou como mulher negra na universidade, com confiança, com assertividade, vem dessa formação política, formação educacional que eu tive dentro do NEAB. E assim, é isso. Fui pro doutorado em São Paulo. Sempre essa questão da representatividade eu acho que é importante também. Porque antes de prestar o doutorado lá em São Paulo, eu conheci uma mulher negra, uma mulher preta que fazia doutorado lá. Aí eu tive um clique. Nossa, eu vou tentar também. E foi isso, assim, fui pro intercâmbio, essa vivência nos Estados Unidos, né, que tem uma outra dinâmica, apesar de algumas coisas serem parecidas. Foi muito importante, assim, pra mim, me fortaleceu muito também como mulher negra, porque eu voltei com, né, um background educacional melhor, né, olha lá, estudando nos Estados Unidos, falo inglês, etc. E finalizando o doutorado, eu passei no concurso aqui, então foi muito bom voltar para esta universidade, onde eu estudei como professora. Eu tenho muito orgulho, assim, eu gosto muito da sala de aula. É uma coisa muito interessante como mulher negra estar nesses lugares, porque é um choque, assim, ainda. Eu entro em salas, ela fala, nossa, ela é negra, né, professora. Então, é um choque para os alunos negros, é um choque para os alunos brancos, porque acho que dá um bug, talvez, para as pessoas brancas. Né? Nossa, eu tô tão acostumada a ver pessoas negras em alguns lugares na universidade, na vigilância, na limpeza, nos impostos que a gente tem na sociedade, infelizmente, como inferiores, e a gente sabe que não é isso, né? Então, dá um clique, assim, na sala. Eu gosto de estar nesse lugar. Acho importante para os alunos negros. Fico feliz a universidade, eu vejo que, visualmente falando, é uma universidade muito mais diversa. Não só em questões de raça, mas em questão de identidade de gênero também, né? Temos uma comunidade LGBTQIAPN+, muito maior na universidade também. Então, isso, aliado com a questão racial, me deixa muito feliz. Assim, eu acho que temos desafios, como a gente está conversando aqui, mas estamos num caminho aí. Então, acho que de mim é um pouco isso. São muitas coisas. Vou aproveitar esse gancho e falar porque você que ainda não ouviu o episódio sobre transgeneridade, vai lá, assim que terminar esse episódio, escuta. Nesse episódio a gente entrevistou um aluno aqui da UF, que é um homem trans negro, então ele trouxe essa vivência, vai lá, tá assim, excepcional. E a gente também estava conversando aqui no off, né, sobre a sua área de pesquisa, e a gente sabe que a contabilidade é da área de sociais aplicadas, mas ela pende mais, né, para as exatas do que o jornalismo, por exemplo, que também é sociais aplicadas, mas que pende mais para humanos. E a gente estava conversando muito sobre isso e eu imagino que nessa área tem ainda menos professores e professoras negros.
Então, foi exatamente por isso, né, que a gente te convidou para ouvir uma outra área mesmo. Nós estamos muito acostumados, né, a ver professores mesmo na universidade negros em áreas mais relacionadas à educação, humanidades, de uma forma geral, né? Linguagens também, enfim, e é menos comum em áreas como a minha. Não são muitos os professores e professoras negras que nós temos mesmo, não. A gente também queria saber, né, saindo um pouco dessa questão social, nunca sai, né? Mas qual seria a importância de uma liderança negra e feminina em empresas? Eu acho que é interessante trazer esse ponto. Como a gente falou que são muitos os desafios até que a gente chegue em mulheres negras como líderes, penso que a gente pode refletir sobre times mais diversos dentro das organizações, que a gente percebe um diálogo muito maior, a gente tem mais notícias, mais pesquisas sobre diversidade e inclusão nas organizações. E aí, pensando na perspectiva do mercado, a gente percebe, né, a gente já tem dados de empresas e dados de pesquisas também mostrando que equipes mais diversas, de uma forma geral, traz mais competitividade para a empresa, porque você tem pessoas de backgrounds educacionais e familiares e sociais muito diferentes. Então você consegue fazer com que os times sejam mais inovadores, né? Consigam propor ali diferentes soluções, diferentes perspectivas para o mesmo problema, né? Uma comunicação mais efetiva, né? Um ambiente de trabalho mais colaborador, já que você não tem ali várias pessoas, homens brancos iguais, trabalhando, fazendo coisas como se fossem robôs, né? Pensando todo mundo igual. E, assim, agora na perspectiva da contabilidade, isso já temos pesquisas mostrando que tudo isso, esse corpo faz com que as empresas tenham desempenhos financeiros melhores. Então não é só o social, gente. Não é que a empresa, nossa, sou super cool, eu acho que é importante mesmo diversificar o meu time no que se refere a gênero e raça, mas também a pessoas com deficiências, né? Pessoas LGBTQIAPN+, etc. Não. É porque isso melhora a imagem da empresa, né? A gente tá aí com uma discussão muito forte sobre responsabilidade social, como isso impacta na imagem melhor da empresa com os investidores, né? Na bolsa, né? Como melhora o meu preço da ação, entende? Então, tem também esse lado de melhoras concretas para a empresa. Não é que ela é super legal e tá ali fazendo alguma coisa que ajuda a sociedade. É que para ela também é uma coisa muito boa. É conveniente nesse sentido. A gente tem essa coisa do aumento da lucratividade, né? Um estudo todo ano a McKinsey faz. A McKinsey, não sei se vocês conhecem, é uma empresa de consultoria, uma das maiores empresas de consultoria do Brasil. É um link que eu vou deixar também. Todo ano, acho que todo ano ela faz um estudo que chama Diversity Matters, que é Diversidade Importa. E aí sempre tem um estudo, eu não me lembro agora o ano, se foi 2018, 2017, que mostrava isso, tipo, empresas com times mais diversos tinham ali um aumento, uma melhora no seu desempenho financeiro. Então não é só uma conversa sobre, tipo, social, né, Giovana? E eu lembro que o estudo de 2020 trouxe ao mesmo tempo que, se eu não me engano, eles entrevistaram cerca de 4.000 funcionários de mais de 1.000 empresas diferentes aqui no contexto da América Latina. E aí, desses 4.000 funcionários, mais ou menos, só 20% indicaram ali que a sua empresa tinha equipes diversas em níveis elevados. Só, tipo, 20%. Tipo, chegar no lugar e ver pessoas negras, brancas, né, mulheres, gays, enfim. Então é um número baixo ainda. Bom, agora vai ser quase um bate-bola. Eu vou até ler a pergunta, assim, do jeito que a gente escreveu, porque eu acho que ficou muito interessante. O que uma mulher negra precisa saber que irá enfrentar ao assumir um cargo de liderança? Tempo! Brincadeira. Tempo na tela. Agora, pensando na perspectiva daquela que chegou, né? Das que já estão, né? Eu acho que a persistência do racismo, né? Seja a estrutura, seja nas pequenas coisas,
As pessoas não entendem, por exemplo, que racismo é eu falar, olha, quando eu fiz doutorado, eu era a única pessoa negra. Única mulher negra. Única pessoa, não tinha nem homem negro na minha turma. Tipo, isso é racismo também, é a estrutura. Onde estão as outras mulheres negras? Elas simplesmente não quiseram, eu prefiro ficar aqui trabalhando na limpeza. Não é isso. Isso é racismo também. Então, à medida que se avança, você vai ficando mais sozinha também, né? Vai ficando ainda mais cansativo, porque você vai ficando mais sozinha, né? Tipo, os números são baixíssimos aqui no que se refere a mulheres negras em cargos de liderança no Brasil. Além disso, vem com o quê? Síndrome da impostora. Mereço estar aqui. Nossa, que lugar é esse que eu cheguei, sabe? Só tem eu aqui. Só tem eu que sou o suficiente. Posso falar isso? Se eu falar isso, aí o seu colega branco fala e todo mundo, nossa, por que eu não falei? As dúvidas, né? Dúvidas, porque cansativo, né? Acho que é cansativo. Essa é a palavra, assim. Essa coisa de ter poucas mulheres ali, a gente já falou disso, da falácia da meritocracia, né? Não, mas você chegou, tem outras que pode chegar também. Você é um exemplo. Cansativo. Cansativo peso, total, né? assim, um peso enorme, assim. E eu acho que isso também nos desumaniza. Acho que desumaniza total, assim. Fora todo o esforço que você tem que desprender, Isso. muito além do que você deveria, assim. E assim, talvez não tenha muito a ver com as que chegaram, mas com as que estão nesse caminho, a questão do glass ceiling. Glass ceiling é o fenômeno do teto de vidro. À medida que grupos minoritários, aqui no nosso caso mulheres negras, vai avançando na carreira, tem ali barreiras invisíveis que elas vão encontrando pelo caminho que as impedem de chegar lá, né? Então, é cansativo. E o que tem aqui nesse... O que pode ter, né? O que são essas barreiras invisíveis? O racismo, de uma forma geral, que a gente já falou bastante aqui. O que a gente chama de clube do bolinha, em português, que é o Old Boys Club, que os homens, eles têm um networking informal muito bem estruturado. Então, os homens das empresas, eventualmente, estão... né, no horário fora, interagindo entre eles, né? Fazendo ali uma rede que impacta no formal dentro da empresa também, né? A gente tem também uma questão que é o work-life balance, que para as mulheres é um conflito, né? Qual é o tempo que eu tenho para o trabalho? Qual é o tempo que eu tenho para o estudo? Qual é o tempo que eu tenho para minha casa? Qual é o tempo que eu tenho para os meus filhos? É difícil balancear, porque o ideal seria falar sobre work-life balance. Como que a gente balanceia, né? A dimensão de tempo da minha vida privada, a dimensão de tempo da minha vida profissional. Mas para as mulheres isso é um conflito, porque são muitas coisas e o tempo é muito escasso, né? Isso também me impede. Como é que eu vou avançar na carreira, no plano de carreira que a empresa tem ali, se eu tô aqui com os meus 2 filhos, com a minha casa, né? A gente sabe que ainda tem um desequilíbrio muito grande nas tarefas domésticas. E tem ali meu amigo, homem branco, que tem a esposa que tá lá na casa dele, ele consegue. Ele tem muitas tempo questões. E aqui a gente ficaria... Ali. Outro podcast. Mas então, Camila, depois de também todas as indicações que você já deu durante o podcast, a gente também queria pedir que você indicasse alguns conteúdos para quem quer estudar mais sobre lideranças negras femininas, especificamente. Certo. Como a gente já falou, várias, né, ao longo... Depois as meninas vão organizar melhor. Mas eu acho que a gente, como eu falei, como ainda não falamos sobre racismo, né? De uma forma, né? A gente não pesquisa, a gente não reflete, não estuda sobre o tema. Acho que precisa começar entendendo, né, essa estrutura do racismo aqui no Brasil. E aí a gente tem Lélia Gonzalez, a gente tem Sueli Carneiro, a gente tem professor Silvio de Almeida, professoras também, pesquisadores nesse campo, que vão ter muitos estudos sobre, né, pra gente entender primeiro essa estrutura, que como a gente falou, e a gente vai terminar falando, sedimenta tudo isso, todas essas disparidades, desigualdades e violências contra as mulheres negras que a gente vê. Então, primeiro eu acho que tem que entender a estrutura, seguir mulheres negras, né, líderes, a gente tem Lisiane Lemos, no Hub de Diversidade e Inclusão do Google. A gente tem a Monique Evelyn, né, que é uma pessoa do campo de inovação, que está na Newbank, dentre tantas outras, né? Hoje é tão fácil, né? O acesso a muitas coisas.
O estudo da McKinsey é um estudo interessante para pensar essa dinâmica da diversidade dentro das organizações. Eu penso que não seria... Acho que o foco nem é tanto indicar pontualmente coisas, porque eu acho que a gente tem muitas coisas disponíveis. Acho que as pessoas precisam estar ali abertas. Acho que muito disso a gente vai melhorar e mudar com a educação. Então, por exemplo, eu, pessoa branca, o que eu faço para mudar? É claro que eu sozinho não mudo a estrutura, mas ao meu redor, onde estão as pessoas negras, né? Isso por que não me incomoda? Me incomoda. Começar a fazer essas perguntas, né, para as pessoas, começar a lidar, não tomando o protagonismo das pessoas negras, mas agindo como aliadas também. Estou aqui na minha rodinha de pessoas brancas e alguém comenta alguma coisa racista, assim, estereotipada. O que eu faço com esse meu privilégio? Porque provavelmente se tem uma pessoa negra perto, as pessoas não falam, né? Bom, é isso. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço o convite. E também queria agradecer aos ouvintes por nos acompanhar até aqui e nos vemos em breve. Até mais! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é de Ellen Borges, jornalista e pesquisadora aqui na UFO. A supervisão do roteiro é por conta da jornalista Nayara Chaya. A produção, apresentação e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Giovana Abelha, e pela Nayara. A comunicação imagética foi feita por Viviane Aiko, estagiária de design. A divulgação das mídias sociais está com a Nayara, com a estagiária de jornalismo Laura Justino e comigo. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio é do Yuri Ganda, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama, a direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Também convidamos você a assistir o UFOcast, o videocast da UFO, toda quinta às 17 horas, pelo canal da UFO no YouTube. Ciência ao pé do ouvido.